Amém. Boa noite a todos. Vocês estão bem? Bem, não reparem na bagunça. Fiquem à vontade. Essa talvez é a frase que nós usamos quando a nossa casa não está muito legal para receber visitas. Ou aqueles que são mais tem mais detalhes sobre o lar. Por mais que eles se arrumem, por mais que eles façam tudo, eles vão falar, não repara a bagunça. Tem horas que eu vou na casa de alguns irmãos, eles falam, não repara a bagunça. Eu falo, que bagunça, meu irmão? Sua casa é maravilhosa. Né? Eu falo, poxa, eu tomo posse dessa bagunça sobre a minha casa. Né? A gente tem filho pequeno e a gente sabe como funciona. Quem tem filho pequeno sabe que esse negócio de ordem na casa não existe. Né? E quem é tipo eu também sabe que não existe também, não é só a culpa dele não. Né? Mas eu quero começar uma série nessa noite, quero dar boas-vindas a você que está hoje aqui pela primeira vez. Nós estamos gravando essa mensagem, nós já estamos em mudança, então essa mensagem depois vai estar sendo colocada aí nas redes sociais e nos podcasts. E eu quero dar boas-vindas a você. Ao final de celebração, se você não recebeu um presentinho, eu não posso dizer mais dos nossos próximos passos embaixo do mezanino, mas ao final ali atrás tem uma mesa que eles prepararam com muito carinho, simples, não repara nessa bagunça, mas tem um presente para você ali atrás. Você que chegou aqui talvez viu o que aconteceu, né? Agora parece que tem mais espaço, tem mais eco nesse lugar. Se você olhar para trás, lembra que nós falávamos do nosso mezanino? Então, o Osmar veio tirar ontem, junto com um monte de gente aí, e deu certo mesmo, a profecia se cumpriu aí, já está tirado, já está lá, já. Não montamos ainda, mas já nesses próximos dias vamos começar toda a adequação do nosso mezanino para o nosso novo espaço. Mas o fato é que em toda casa, um apartamento, seja um lugar, tem aquele espacinho da bagunça, sim ou não? Tem um quartinho da bagunça. Quem tem um quartinho da bagunça em casa, levanta a mão aqui. Tá, eu sei que muitos olharam, na hora que passou ali, eu teve uns que fizeram, nossa, né? Porque já sabe, de repente, que se for mexer nesse quartinho da bagunça, vai sair coisa ali de tudo quanto é tempo. Quem aqui é acumulador? Você assim, ó, eu guardo coisas, levanta sua mão. Tá. Quem aqui gosta daqueles programas acumuladores? Você assiste e fala, meu Deus, como que pode o cara guardar isso, né? Papel de bala que ele chavecava a namoradinha quando ele tinha 14 anos, né? Sei lá, fita cassete, né? Dos grupos que ele gostava de ouvir, né? O cara tem uma fita cassete do RPM, né? Sei lá, ele tem um vinil do primeiro vinil do Roupa Nova, né? Tipo, coisas assim que você fala, meu, não faz sentido, por que tem esse tipo de coisa, né? Ele guardou um disco do Ray Conniff para ouvir orquestra, sei lá, Frank Sinatra, enfim. Não vamos entrar aqui em detalhes profundos aqui, que o negócio vai longe. Mas às vezes guardou, de repente, aquele pedaço de madeira que um dia podia ser usado para segurar alguma coisa que está caindo na casa. Né? Eu sei que tem esposas cutucando maridos agora, falando, tá vendo? É sobre você que ele está falando. Deus revelou, né? Ou aquela esposa que de repente guardou, eu vou guardar essa roupa, porque um dia eu tenho certeza que a gente vai viajar para um lugar frio e a gente vai usar isso. E você até hoje não foi para lugar frio, você já tem uns 20 biquínis já, mas você não foi para o lugar frio, porque você só vai para a praia. Né? Tem mulheres aqui assim? Tem mulheres que assim, tem aquelas roupas que parece que está pondo uma ovelha inteira sobre você. Ok. O fato é que nesses quartos da bagunça, a gente tem o hábito de ir colocando coisas. A gente já não prepara, mas a gente não tem muito mais cuidado com esses lugares. Então a gente vai colocando, não tem um armário detalhado, colocado tudo sob controle, numerado ou com nomes para você localizar as coisas. E orando a Deus e vendo esse momento nosso atual, nós estamos num período que nós consideramos como um período de bagunças, porque é um período de mudanças. E toda mudança gera bagunça. Quem aqui é meio cigano, assim, cada hora está no lugar, assim, muda toda hora. Vive de mudança em casa. Você está num apartamento, daqui a pouco você vai para uma casa, daqui a pouco você mora com a tia, daí você volta, daí compra um negócio, vende, não gostou. Você sempre está em mudança. Quem aqui já morou em mais de 4, 5 cidades? Levanta a mão aí. Tá. Então tem alguns aqui. Quem se mudou esse ano de uma casa para outra? Deixa eu ver. Ok, bastante pessoas. Tá, me leva para tomar café nesse lugar, por favor. Né? E eu não vou reparar a bagunça. O fato é que quando a gente tem mudanças, a gente começa a encaixotar um monte de coisa. Se você olhar para nós aqui, se você veio até o banheiro, se você veio fazer a sua generosidade aqui atrás,
nas máquinas aqui, ou veio aqui para tomar uma água, para conhecer, participar do Basic Kids aqui, você deve ter visto que está uma bagunça. Tem máquina de ar-condicionado. Aqui ao lado, se você olhar agora, aqui tem a nossa porta de vidro que já foi retirada daqui e que nós vamos utilizar no novo espaço. Ela vai embora para lá, então nós já deixamos ela bonitinha. Por favor, não coloquem a mão nela. Eu tenho um xodó para essa porta. Não relem nela, tá? Não deixe as crianças passar perto não, que é perigoso também. Mas você viu que está uma bagunça, tem fio espalhado, o pessoal está trabalhando com a técnica lá atrás. E eu quero agradecer a todos, porque no meio de tudo isso eles conseguem fazer um trabalho de excelência. No meio de todo esse caos, nossa equipe veio hoje limpar aqui, lavar tudo. A gente tem uma equipe nota 1000. Mas o fato é que, quando nós temos essas mudanças, essas caixas espalhadas, começa a formar bagunça. E tem uma hora que, trazendo para o nosso aspecto espiritual, tem horas que isso acontece também na nossa mente. Tem hora que isso começa a acontecer na nossa vida. E aí a gente começa a ter uma caminhada com Deus, ou uma caminhada no nosso dia a dia, seja você novo na fé, ou alguém que já tem uma caminhada longa na fé, e a gente começa a se perder. E parece que aquelas coisas ao qual tinha nomes, locais, você sabia a hora certa de usar, parece que isso se perdeu. E você começa a se perder em você mesmo, e algumas coisas começam a te consumir. E o fato é que muitas vezes nós reparamos, talvez você hoje é alguém que vive a sua caminhada com Deus como um quarto de bagunça. A sua mente hoje, ela está um quarto bagunçado. É aquele quartinho da bagunça, onde você não sabe mais aonde está a sua fé, aonde está a sua calma, aonde está a tranquilidade, aonde está a mão de Deus, aonde está o milagre, aonde está o relacionamento, aonde está a comunhão com a igreja local, aonde está o perdão, aonde está o amor. Você já não sabe mais identificar essas coisas, porque de repente já virou um quartinho de bagunça. E eu quero falar com você hoje sobre isso. Eu queria orar com você nesse momento. Feche os teus olhos. Senhor Deus, hoje é dia de transformação na nossa mente. Hoje é um dia ao qual o Senhor preparou para nós, para nos mudar. E sabemos que toda mudança gera bagunça. Mas que hoje o Teu Espírito Santo possa ser o nosso GPS, que nós possamos nos encontrar em Ti. E que tudo aquilo que está bagunçado na nossa mente, na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor, que hoje isso seja resolvido, que nós possamos encontrar graça, favor do Senhor, perdão, mas que possamos encontrar restauração também em Ti. Espírito Santo de Deus, que essa palavra fale aos nossos corações, que sejamos localizados pelo Senhor, possamos ter esse encontro contigo, e não venhamos sair daqui com a nossa mente bagunçada, perdidos, aflitos, mas venhamos sair daqui tocados e muito bem resolvidos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 6, quero ler a partir do versículo 25. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 ao 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu
próprio mal. A mensagem de hoje, se eu posso dar um tema a ela, é no quarto da ansiedade. Como eu disse, nós estamos vivendo alguns dias intensos, onde estamos nos preparando para essa grande mudança. Se você olhar agora ao seu redor e olhar agora esse espaço sem o mezanino, você está vendo que não tem mais como ficar aqui. E isso é muito bom, isso é um motivo de alegria para nós. Saber que esse espaço, nesse momento, passa a ficar pequeno. Porque há 1 ano e meio atrás esse espaço era gigantesco. Nós estávamos presos na pandemia, cada um na sua casa, e esse espaço era muito grande para comportar somente uma câmera e uma gravação para chegar até você, e essa mensagem de Deus chegar até a sua casa. Hoje, para a glória de Deus, nosso espaço Babies, que há pouco tempo já foi criado, ele já está pequeno. Nosso Base Kids, aqui numa casa ao lado, ele também já é pequeno. E para a glória de Deus, esse salão ficou pequeno. Então, é por isso que nós estamos indo embora, para que outros possam usar esse espaço, e a nossa oração é que outras igrejas possam ter acesso a esse lugar, que elas cresçam aqui também, mas nós estamos indo viver o novo. O pastor Paulo acabou de mencionar isso agora de pouco na ceia memorial, falando que nós estamos vivendo esse tempo do novo. E eu concordo com ele quando ele diz que esse novo é algo que está sendo espalhado, não é só sobre a nossa igreja, é um tempo novo de Deus sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Você crê que Deus está vindo com algo novo sobre você? E quando nós falamos no meio de tudo isso, eu sei que uma coisa que pode surgir é a tal da ansiedade. Repita comigo, ansiedade. E essa tal da ansiedade, ela busca muitas vezes passear nesse quartinho da minha vida. Ela passeia ali e tem hora que ela arromba a porta, tem hora que ela não quer ficar no quartinho, tem hora que ela quer tomar conta da casa, tem hora que ela pega meu coração, tem hora que ela pega meus pensamentos. E eu não sei se você é assim, ou se você é muito zen, você vive o deboísmo, você está de boa com tudo, mas eu sou daqueles que luto com isso todos os dias. Às vezes eu não consigo esconder a ansiedade nesse quartinho. Eu não consigo muitas vezes deixar lá escondido e falar, não vou mexer, porque, como diz a expressão, quanto mais mexe, mais fede. O fato é que muitas vezes a ansiedade, ela abre a porta sem eu pedir, e ela sai gritando pela casa, e eu fico lá desesperado com ela. Essa mudança já me deu algumas crises de ansiedade, e eu tive que em alguns momentos puxar o freio, mas eu louvo a Deus quando eu sou visitado pelo Senhor. Quando eu sou visitado por Ele, lembro que dentro de todo esse contexto, de tudo isso que Deus está fazendo no nosso meio, Deus confirmou lá atrás que as coisas iam acontecer. E às vezes eu preciso parar para relembrar o que Deus já falou e o que Ele já fez. Porque uma das promessas de Deus é que esse lugar ficaria pequeno. E ficou. Se você pegar no nosso canal do YouTube e assistir um vídeo, um documentáriozinho rápido que nós fizemos, nós temos palavras direcionadas sobre aquele lugar. Há 1 ano atrás, nós tínhamos pessoas que não são membros da igreja, que deram palavras liberando que nós íamos para um lugar e exatamente qual lugar nós estamos lá. Eu achei uma curiosidade esses dias em que a Fabiana, em uma das palavras ao qual Deus falou com ela chegou um dia para mim e falou assim, por acaso esse estacionamento ao qual vocês estão alugando, o espaço, tem um estacionamento com portão azul e paralelepípedo na frente? Eu falei, tem, mas como que você sabe? Você nem sabe onde é o lugar? Ela falou, mas Deus já tinha falado há 1 mês atrás para mim, isso está anotado aqui. E aí essa hora, aquela hora que, se você não é pentecostal, você pula, você começa a sair gritando, porque você se anima nesse momento. E eu falei, meu Deus já deixando claro, eu já estou lá, já estou cuidando de tudo. E o fato inusitado é que, quando você pega esse estacionamento e você vai olhar, não tem paralelepípedo no resto dos lugares. É normal, você tem um paralelepípedo somente ali na frente. E aí eu fiquei assim, será que a Fabiana passou antes nesse lugar e olhou, tirou uma foto? E ela nem, mas aí eu falei, Fabiana, ela falou, nem sabia onde era. E Deus cuida dos mínimos detalhes. E se for necessário, como Ele fez, Ele mostrou detalhadamente um paralelepípedo, um portão azul, para deixar claro, eu estou cuidando. E nessas horas eu descanso novamente. E nós precisamos sempre revisitar o que Deus já falou com a gente, comigo, com você, para nós descansarmos. Porque o fato é que a ansiedade, ela gera uma desordem na nossa vida. E eu posso aqui, talvez falar algumas coisas que geram preocupação, essa preocupação excessiva, que é a ansiedade. Essa é uma das piores enfermidades que tem acompanhado o coração de muitas pessoas. Eu não sei se tem pessoas aqui que lutam contra isso. Você luta contra a ansiedade? Tá, só alguns. O resto não está ansioso hoje, né? Tá bom. Amanhã eu mando uma mensagem no WhatsApp para perguntar para vocês como vocês estão. Mas o fato é que a ansiedade, ela vai gerando algumas coisas na nossa vida. Por exemplo,
Tem pessoas que por causa da ansiedade têm dor de estômago. Tem pessoas que por causa da ansiedade já criaram gastrite, úlcera, calvície. Joel, não fique bravo comigo, tá? Cabelos brancos, desequilíbrio hormonal, alteração de taxa de glicose, colesterol, pesadelos, noites mal dormidas, relacionamentos, amizades frustradas, dor de cabeça em excesso. Eu vou parar por aqui porque eu sei que talvez eu trouxe relatos aqui de muitas pessoas. E eu posso dizer que eu faço parte de algumas coisas dessa lista. A ansiedade, ela acaba roubando essa paz que é prometida por Deus para nós. E às vezes no meio do caos que nós estamos vivendo, nós esquecemos de viver essa paz que nós falamos da palavra de Deus, que excede todo entendimento, nós esquecemos de viver isso. E sabe, nesse texto aqui, eu gostaria de destacar 3 características que nós temos da ansiedade. A primeira delas é que a ansiedade, ela é incoerente. No versículo 25 diz o seguinte: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Pensa comigo uma coisa, Jesus planejou e Ele criou eu e você, sim ou não? Você sabe disso, nós somos criados por Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos, por exemplo, que o organismo, o organismo humano, ele é muito complexo. Se você tentar estudar isso, eu não vou me aprofundar aqui porque eu não tenho base para poder falar sobre isso, mas você vai ver uma complexidade muito grande. Você vai ver, por exemplo, que diversas partes do corpo, como as partes do corpo se relacionam, como seus órgãos se relacionam. Agora, como alguém que teve condição de criar algo tão formoso quanto o nosso organismo, o nosso corpo, será que ele descuidaria de nós e de cuidar do pão que é colocado à nossa mesa? Será que ele descuidaria ao ponto de deixar eu e você com frio? Será que esse mesmo Deus que criou todas as coisas, quando olhamos para o mar, quando nós fazemos um passeio, uma viagem, seja de carro, de avião, você olha e contempla a beleza de Deus, será que esse mesmo Deus, ele poderia esquecer de mim, de você, dos detalhes ao qual nós vivemos no dia a dia? Uma segunda coisa que nós vemos é que a ansiedade, ela é irracional. Versículo 26 diz: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus está dizendo que cuida dessas aves, muitas aves que talvez eram vendidas por moedas baratas, por um valor acessível. Agora, se Deus cuida de um ser que é tão pequeno, e se nós olharmos em termos de valor, se tornaria insignificante, será que Ele não cuidaria de mim, de você, que nós somos considerados obra-prima da criação? Será que esse mesmo Deus se esqueceria de cuidar da minha vida e da sua? Você acha mesmo que ao você chegar aqui, talvez hoje você veio com uma crise emocional, você veio hoje preocupado em algo, você veio hoje talvez desesperado porque, mas eu acho que, olha, Deus não está confirmando, Deus não está me respondendo, Deus não está falando algo, eu estou preocupado, eu estou ansioso. Você acha mesmo que esse mesmo Deus que cuida de todas essas coisas, até mesmo dos detalhes de uma ave, não está cuidando da sua vida? Eu estou pregando essa mensagem para mim, antes de poder repassá-la a você. Eu creio que toda mensagem aqui pregada, ou tudo que nós falamos aqui, primeiro tem que passar por nós. Nós não somos uma comunicação de pegar um contexto e repassar, nós precisamos primeiramente digerir isso e tornar prático sobre as nossas vidas. É por isso que eu costumo dizer que nós não somos super-homens. Tem pessoas que acham que assim, o Mateus não é ansioso, o Mateus não tem problemas financeiros, o Mateus não passa nada, né? Semana passada eu fui bem explícito aqui, falando que até que o Mateus vai no banheiro, né? E às vezes até tem confusão no lar por causa de ir no banheiro, né? Então por quê? Porque a gente é ser humano igual, a gente passa as mesmas dificuldades. Só que a preocupação, a ansiedade, ela vai contra a razão espiritual. Essa ansiedade ao qual nós temos demasiada, que nós todos os dias ficamos desesperados, e aí tentamos suprir isso com o nosso celular, com telefonema, com jantar, com almoço, com pessoas, e isso aí vai contra essa razão espiritual. E a terceira coisa é que a ansiedade, ela é ineficiente. Versículo 27 diz:
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Nesse versículo, nesse verso, Jesus está nos chamando a atenção, porque nós gastamos muito, mas muito, do nosso tempo com coisas que nós não podemos resolver. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você se preocupa com muitas coisas ao qual você não consegue resolver. Por exemplo, tem gente que está aqui agora, está me ouvindo, ou você está ouvindo agora, assistindo essa transmissão, depois assistindo essa mensagem, ouvindo um podcast, e você está desesperado com algo posterior. Tem gente que já está assim, não, porque você não conhece a minha segunda-feira, você não sabe o que eu estou passando, você está desesperado. Porque primeira coisa, e aqui eu preciso ser bem cruel com você, será que você vai chegar até amanhã? Será que você não vai sair daqui, sua vida vai se findar essa noite? Você está desesperado talvez com algo que você nem foi. Outra coisa, nós somos cristãos e cremos no poder de Deus, sim ou não? Você crê no poder de Deus, no milagre? Você crê que Deus pode mudar as coisas? Eu creio, que Deus me mudou, Deus mudou você. Eu conheço aqui inúmeros testemunhos de pessoas que Deus transformou, e não foi pela sua força. Se fosse pela sua força, você nem estava aqui, irmão. Se fosse por você, você estava fora. Agora, será que Deus não pode reverter essas coisas no dia de amanhã? Porque Deus, Ele não está nesse tempo nosso. Deus não vai chegar à meia-noite, Deus já está lá. Deus não está ligado ao nosso tempo, esse tempo porque a gente se preocupa com a segunda-feira. Deus já chegou lá. Deus já está cuidando da nossa segunda, amém? Sua segunda-feira vai ser abençoada, porque Deus está lá. Mateus, mas isso aqui que ter umas continhas para pagar, então. Mas Deus já está lá. Deus é maior que essas contas. E se você tem conta para pagar, irmão, paga. Paga. Vai lá, ora, paga, negocia e segue a vida, né? Mas a ansiedade, ela acaba sendo ineficiente, porque nós não podemos resolver essas coisas. Só que o que nós não podemos resolver, Deus pode resolver. Deus pode agir sobre as nossas vidas. Deus pode trabalhar no nosso coração. Então, se nós não descansarmos nesses problemas, se nós não descansarmos nossos problemas nas mãos de Deus, não colocarmos isso nas mãos de Deus, nós nos tornamos ineficazes. Ou seja, a gente começa a investir tempo para resolver um problema, mas a gente não chega em resultado nenhum. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Você está há tempo tentando resolver um problema, você tenta resolver, a sua ansiedade te atropela e tal, e você está há tempo, talvez meses, anos, dias, tentando resolver algo ao qual você não consegue resolver, porque sua cabeça está tão cheia de informações, de preocupações e de ansiedade, e aí você não consegue resolver. Eu comecei a prestar atenção nesses dias da obra, e começou a vir as coisas. Ao final dessa celebração, nós vamos ter uma reuniãozinha rápida com todos os membros e todos aqueles que estão aqui quiserem participar. Mas a gente começou a levantar as coisas. Como que estão os custos? Como que estão as coisas? Como que estão os voluntários? O que estamos fazendo? O que não estamos fazendo? E quando olhamos para essas situações são caóticas, porque a gente começa a olhar e fala, parece que as contas não fecham, parece que as coisas não batem. E amanhã tem que pagar tal coisa, e a gente começa a ficar desesperado com tudo isso. E eu percebi que no meio de tudo isso, eu não deveria estar desesperado, eu deveria estar orando. E aí que caiu a ficha, Mateus, mas se você é pastor, você devia estar orando todo dia. É porque você acha que pastor é super-homem. É porque você acha que a gente acorda, vai tomar um café delicioso com aquela manteiga que escorrega na faca, igual comercial, e a gente fica ali orando, falando em línguas o dia inteiro. Não, não é. A gente tem telefonemas o dia inteiro. Né? Todo dia as pessoas começam a ligar e às vezes não tem hora para ligar. E aí a gente atende, fica desesperado, e esse é o dia de um pastor que está correndo com as coisas. Mas eu optei por trocar um pouco esse período da correria, de sair dizendo, estou na correria, não posso falar agora, por eu vou orar. E quando nós começamos a orar e ver que nós devíamos gastar muito tempo nisso, eu comecei a prestar atenção e comecei a ver o que Deus estava fazendo. Porque às vezes a gente começa a ficar tão desapercebido do que Deus faz, tão desapercebido do que Deus está fazendo, que a gente começa a olhar o problema. Sabe aquela história do ponto preto na folha branca? A gente consegue olhar e é nítido. Se você pegar uma folha e fizer um ponto preto e você mostrar às pessoas, falar, o que você está vendo aqui? A primeira coisa que as pessoas falam é o ponto preto. Tá, mas tem uma folha enorme branca ao lado. As pessoas costumam olhar aqui o problema, não o que Deus já estava fazendo. E eu comecei a olhar e comecei a revisitar tudo. E eu comecei a falar, Deus está suprindo tudo. Ah, mas tem um gasto, mas Deus está suprindo. Ah, mas está tendo um problema, Deus está dando solução. Então o que eu queria falar com você hoje de forma breve é como nós podemos vencer essa desordem,
essa desordem da ansiedade, que isso tem gerado esse caos sobre a nossa vida. Como que nós podemos organizar esse quartinho da bagunça emocional, espiritual? Como nós podemos agora começar um processo de mudança? Eu creio que Deus está trazendo um processo de mudança sobre a nossa vida. Você crê nisso? Fala a pessoa do seu lado, Deus está trazendo mudança sobre você. Só que tem uma questão. Para trazer mudança, a gente tem que pôr a mão na massa. Quando nós falamos de tirar o mezanino, teve que vir um monte de gente ontem aí para quebrar. E aí começa, corta, pega, carrega, põe no caminhão, leva, descarrega, põe de volta. Quando nós começamos a falar de quebrar lá a igreja, teve os voluntários que começaram e todo mundo foi junto, porque para começar a mexer tem que cavocar. Então o que eu quero aqui nessa noite, nas próximas semanas, é começar a cavocar um pouquinho esse quarto, esse quartinho que está dentro de você aí, esse quartinho emocional, bagunçado. E eu tenho certeza que Deus há de começar a transformar você. Amém? Primeira coisa que nós precisamos, então, dentro desse contexto, como nós podemos, então, começar a arrumar esse quarto? Primeira coisa, você precisa desenvolver fé em Deus. Versículo 30 diz o seguinte: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Eu e você, nós precisamos de fé para viver. E posso dizer mais, fé para viver e para morrer. Quando falamos morrer, não estou dizendo morrer na nossa forma física, mas morrer como um ato de renúncia. A nossa caminhada com Jesus, ela é uma caminhada de renúncia todos os dias. Se você achou que você viria para a igreja para poder ter uma caminhada do jeito que você quer, de uma forma à la carte, viver no evangelho onde você escolhe o que quer, isso não é evangelho. Isso pode ser coach, pode ser qualquer outra coisa, qualquer outra ideia. O evangelho, ele é renúncia todos os dias. Nós renunciamos o nosso eu, nós renunciamos às nossas vontades, para que a vontade dele seja realizada sobre a nossa vida. Então, eu e você, nós precisamos desenvolver fé para viver. E não é fé na vida, como diz as músicas aí, a MPB vai dizer, é fé na pessoa de Jesus. É fé realmente no Filho de Deus. Hebreus 11:6 diz, está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos vencer a ansiedade da nossa vida sem fé. Nós não temos como vencer essa caminhada, essa luta contra a ansiedade, sem termos fé em Deus e crer que Ele está cuidando de nós. O pastor John MacArthur, certa vez, ele disse que a ansiedade é um insulto contra Deus. A ansiedade é um insulto contra Deus, porque é como se nós, nesse momento em que nos tornamos ansiosos, estamos dizendo, Deus, o Senhor não está cuidando, então nesse exato momento eu preciso tomar algumas decisões para resolver esses problemas, porque eu percebi que o Senhor não está resolvendo. Eu sei que talvez isso pode ser pesado para você, mas essa é a realidade da nossa mente. Eu e você muitas vezes olhamos, e parece que nós olhamos diante de Deus e falamos assim, não está rolando esse time do Senhor aí não. Eu estava esperando para hoje essa bênção, e não está vindo. Eu estava esperando hoje aquele cliente fechar negócio, mas não veio. Eu estava esperando hoje a minha família ser transformada, mas sei lá o que o Senhor está preocupado aí, mas não resolveu. Mateus, não é assim que eu falo com Deus, mas é assim que nós agimos. Tem coisas que nós não falamos, nós não verbalizamos, nós nos apresentamos diante de Deus dessa forma. Nós chegamos diante dele dessa forma do tipo, o Senhor não está resolvendo, então resolvo eu. Só que nós esquecemos que quando nós tentamos dominar a situação, dá problema. É só você revisitar Gênesis 3. Quando um casalzinho, você conhece bem, né? Conhece a história, quando um casalzinho tentou resolver o negócio. Não, pode ficar tranquilo. Confia. Deu ruim, né? Deu ruim, nós estamos aqui, né? E nós vamos ter que chegar lá e apertar a mão ainda de Adão e Eva e falar assim, valeu, hein? Valeu mesmo, hein? Estamos juntos. E temos que perdoar ainda, né? Primeira coisa, a gente precisa desenvolver fé em Deus. Não tem como nós queremos viver uma vida diante de Deus, e eu sei que você pode estar lutando contra a ansiedade, assim como eu luto todos os dias, mas a primeira coisa é ter fé nele. Fala para a pessoa do seu lado, você precisa ter fé em Deus. E é desenvolver isso. Até mesmo para confiarmos em Deus, termos fé em Deus, precisamos pedir ao próprio Deus, Deus me ajuda a ter fé.
E eu sei que talvez você passa dias que você já teve que orar falando, Deus, me ajuda a ter fé no Senhor, porque está difícil. E eu não acho essa oração uma oração errada. Eu acho uma oração de entrega. Essa é uma oração de renúncia. Chegar diante de Deus e assumir, Deus, está difícil. Está difícil porque as coisas estão tão problemáticas. Me ajuda, coloca fé no meu coração, para eu dar um passo a mais, para eu passar um dia a mais, para eu suportar esse dia. Nós temos que entender isso. Segunda coisa, você precisa aprender a abrir mão das coisas menores. Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Repita comigo, comer, beber, vestir. É interessante que é justamente essas necessidades de todo ser humano, são justamente as necessidades que todo mundo tem. Você precisa comer, você precisa beber, você precisa vestir, se vestir. Só que é exatamente isso que, por serem tão básicas, Deus ele está dizendo, ele está garantindo que vai suprir isso a nós. E eu não sei por que nós ficamos tão ansiosos com esse assunto. Eu não sei o porquê que nós ficamos tão desesperados em resolver o problema de comer, beber e se vestir, quando Deus está dizendo na sua palavra, através de Jesus, que esse assunto pertence a Ele. Não pertence a nós. Se eu e você não aprendemos a confiar que Ele está cuidando disso, você vai passar como aqueles cachorros vira-latas que ficam correndo atrás do rabo, e você vai passar a vida inteira desse jeito. E nós começamos a nos ocupar com essas coisas menores da nossa vida, sendo que nós deveríamos estar ocupados com coisas maiores, como por exemplo a nossa vida espiritual. Talvez o sofrimento do próximo, talvez um problema dentro da família, talvez um trabalho, nós podemos estar preocupados com outras coisas, estamos desesperados com isso. Não, mas sabe o que é? É que precisa fechar a conta. Mateus, sabe o que é? É que não está batendo os cálculos, e eu preciso resolver. E nós esquecemos de experimentar o Deus da provisão. O Deus que muitas vezes visitou a sua geladeira, o Deus que muitas vezes visitou a sua conta bancária, o Deus que muitas vezes visitou você com irmãos queridos que chegaram até a tua casa e abençoaram você. Você percebe como nós deixamos algumas distrações tomarem nosso coração e aí a gente vai deixando Deus de lado? Não tem como você velejar e você soltar a âncora ao mesmo tempo. Você precisa resolver algumas coisas sobre a sua vida. Você precisa nessa noite, talvez, ou eu vou crer, eu vou depender de Deus, eu vou deixar Ele tomar o controle, ou eu vou me preocupar e eu vou morrer. E quando eu digo dessa morte, estou dizendo de morte espiritual, mas também estou dizendo de morte física, querido. A ansiedade e a preocupação, ela causa transtornos no nosso corpo. E quem está falando aqui é alguém que já passou por isso e que luta contra isso. Não é nenhum Superman, eu não venci, não tenho livro para falar sobre isso. Não tenho best-seller. Eu tenho minha própria vida para poder falar. Pare de ser ansioso. Porque essa mensagem eu estou falando para mim mesmo. Eu preciso lutar contra a minha ansiedade todos os dias. Então, segunda coisa, nós precisamos aprender a abrir mão dessas coisas menores. Nós chegamos numa segunda-feira e ficamos desesperados. Amanhã, 9 horas da manhã, está todo mundo, preciso vender, preciso pagar a conta, preciso resolver isso, é o aluguel, é não sei o quê, é a obra da igreja, é a minha roupa, preciso comprar um tênis novo, preciso comprar um carro, preciso resolver isso, e não sei o quê. E deixamos de lado, tipo, Deus, eu quero entregar essa semana ao Senhor, eu não sei o que o Senhor está preparando, mas eu estou aqui diante do Senhor para viver essa experiência. E se ela for boa, eu vou te glorificar, mas se ela for ruim, eu vou te glorificar, porque eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor está cuidando. E mesmo que eu passasse por dias maus, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. É que a gente acaba esquecendo de meditar na palavra, de dia e de noite. Nós esquecemos de versículos que nos levam a entender, como por exemplo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ah, mas é que você não conhece a minha vida. Bom, se você é daqueles que responde isso, eu já posso dizer, eu conheço. Sua vida é bagunçada, você tem um quartinho da bagunça aí a ser resolvido. Terceira coisa,
Você precisa redefinir suas prioridades. Você pode falar isso para alguém? Redefina suas prioridades. Todos nós temos prioridades, queridos. Sim ou não? Você tem algumas prioridades na sua vida. Ah, Mateus, minha prioridade é o casamento. Eu quero cuidar da minha esposa, meu esposo. Prioridade é meus filhos. Minha prioridade é Jesus. Minha prioridade é o trabalho. Minha prioridade é os meus recursos. Minha prioridade é estar bem nas minhas redes sociais, para que todo mundo me aplauda. Não sei qual é a sua prioridade, mas alguns têm uma lista de prioridades. Talvez a saúde, família, emprego, ter uma vida de conforto, de segurança. Essas coisas têm valor. E é claro que você deve colocar numa lista de prioridades. Só que, se você colocar como prioridade na sua vida todas essas coisas, você vai viver ansioso e preocupado, porque aí que entra uma questão. Versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas, repita comigo, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Qual é o significado da palavra todas? Todas. É todas mesmo, tá? Então, é tudo. Se eu e você deseja vencer as preocupações, a nossa prioridade deve ser o reino de Deus. Se eu e você queremos vencer todas essas lutas que passam na nossa mente, toda essa bagunça desse quartinho, nós precisamos se preocupar com o reino de Deus. E quando eu falo sobre isso, pensar nas coisas de Deus e se despreocupar, eu não estou dizendo sobre o seu departamento, querido. Eu não estou dizendo sobre o seu ministério da igreja local. Para alguns eu sei que tem um peso muito grande sobre isso. Tem alguns que colocam algumas coisas com importância. Nossa, mas não, é o meu trabalho aqui, porque eu sou líder de departamento. Não é sobre isso. Estou falando de reino. Reino é muito maior do que isso. Departamentos podem começar e terminar. Estou falando da sua vida, de um propósito maior que você tem com Deus. Deus, Ele nunca faltou comigo e com você. Talvez você em algum momento pode ter questionado, falando assim, mas Deus, Ele não estava presente naquele momento meu de luta e de dor. Não, Ele estava. Talvez a sua ansiedade ou alguma coisa te levou a pensar que Ele não estava. Ou você passou tão despercebido que você não viu que Ele estava presente. É quando você chega em algum lugar e você entra, como por exemplo por essa igreja, você passa correndo por ela e de repente você fala assim, nossa, eu nem vi tal pessoa, a pessoa nem veio. Você fala, viu, ela estava do seu lado. Nossa, eu não percebi. Estava tão corrido que eu não percebi. Nós somos assim com Deus. Nós estamos tão corridos, tão atarefados, tão preocupados com as coisas, que nós esquecemos que Ele está ao nosso lado, cuidando da gente todos os dias. Quarto e último ponto, para nós podermos orar. Você precisa viver o hoje e não se estressar com o amanhã. Pode ser difícil essa frase para você falar para alguém, irmão. Sei que é chato esse negócio de falar a pessoa do lado, mas você vai falar. Fala assim, viva o hoje e não se estresse com o amanhã. Eu sei que é difícil isso. Talvez a pessoa nem ouviu o que você falou, porque ela já está no celular, ela já está em outro lugar já. Mas um dia ela vai se tocar disso. Versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O texto aqui que nós estamos lendo está dando um recado muito claro aqui, em poucas palavras. O amanhã trará suas próprias preocupações. O amanhã trará suas próprias preocupações. Só que, se nós queremos viver bem com o Senhor, se nós queremos viver bem com Ele agora, no presente, se nós queremos que o amanhã seja um amanhã abençoado, nós precisamos nos colocar realmente diante do Senhor. Se nós queremos realmente ter uma segunda-feira abençoada, então nós precisamos estar conectados com o Senhor. E é bom também a gente lembrar, nessa linha de pensamento que nós estamos falando, da gente não ser escravo do passado. Tem muita gente, e aqui eu falo pelo Espírito Santo de Deus, que há muitas pessoas, talvez que estão aqui nessa noite, que você vive se relacionando com o seu passado. Você vive
pensando que um dia as coisas deram certo, ou que um dia as coisas deram muito errado, e você não conseguiu resolver a sua vida, e você é mal resolvido nos dias atuais, você vive uma vida ansiosa, porque você é mal resolvido do seu passado. Só que o seu passado está lá atrás, já foi, não existe mais, e você continua vivendo as feridas, ou talvez aquelas alegrias ao qual já se foram. Mateus, aqui antes, há 10 anos atrás, eu era muito abençoado. Mateus, se você soubesse o quanto de coisas eu tinha, o quanto de poder que eu tinha, e hoje eu não tenho nada. Não. Você tinha algumas coisas, era abençoado, tudo bem. Mas hoje você tem o que é mais importante, a presença de Deus. Mateus, eu não me sinto perdoado ainda do passado, eu luto ainda contra isso, porque tem feridas emocionais que eu carrego há 10, 20 anos atrás, e até hoje eu não me perdoo. Talvez essa seja a sua crise hoje, porque você não conseguiu entender que Jesus já te perdoou. Lá na cruz Ele já te perdoou, você é liberto. Há liberdade sobre a sua vida, você é livre. Essa prisão, quem está segurando é você mesmo. Ai, Mateus, é que o diabo não tem nada a ver com o diabo. O diabo é um lixo e deixa ele lá. A nossa mente fica segurando. A nossa mente fica segurando isso, a gente fica segurando esse passado. E aí a gente vem, não, mas sabe o que é? É que eu fazia muito melhor algumas coisas. Não, sabe o que é? Porque eu era um profissional melhor. Não, sabe o que é? Porque eu ganhava muito mais. Não, sabe, tá, você ganhava muito mais, mas Deus estava ali cuidando, Deus estava no trono sobre a sua vida. Não, eu estava fazendo por força minha. Ah, tá, e agora que Ele cuida de você todos os dias, que não falta nada, não está bom. Você percebe como que é discrepante a nossa caminhada com Deus? Que a gente se sente bem resolvido quando nós estamos no controle, fazendo as nossas coisas, e nós vemos que dá certo. Isso é idolatria ao próprio eu. Pecado. Só que é um pecado despercebido, porque a gente acha que pecado é entrar no site pornográfico e fazer alguma coisa errada. Para nós, pecado, a gente fala de adultério, do adultério errado. Beber e ficar embriagado é errado. Mas tirar Deus do trono e colocar você é pecado também. É um pecado de idolatria. Mas aí a gente mas sabe o que é? Daí esse aqui eu dou um jeitinho. Ansiedade nem é tão mal assim. Tem uns comprimidinhos que ajudam. Eu tomo um chazinho de ervas, resolve. Nosso chá de ervas deveria ser a oração. Nosso comprimidinho deveria ser o joelho dobrado, dizendo, Senhor, eu confio. Se o Senhor falou, vai acontecer. Se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Se essa palavra veio do Senhor, eu vou descansar. Faz sentido isso para você nessa noite? E a gente fica muito preso no passado, tipo, não, mas sabe o que é? Porque a minha renda do passado era muito boa. Pô, glória a Deus. Mas a de hoje te supre? Sua família é mais feliz hoje? Se sim, está provado que não era dinheiro que sua família precisava, era a presença de Deus. Quero concluir essa mensagem, e eu não quero ir além dela, mas eu quero lembrar que uma coisa muito clara sobre a sua vida. Deus ama você. E hoje o convite de Deus para você, eu poderia me aprofundar aí nessa mensagem, mas eu não preciso me aprofundar numa palavra que Deus já está sendo muito claro para nós. Hoje Deus convida a gente a trocar essa ansiedade pela paz dEle. Deus está convidando eu e você a trocarmos essa nossa ansiedade, esse desespero da nossa mente, pela proteção dEle, pela provisão dEle. Jeremias 50, 34 diz, Redentor deles é forte, Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra. Essa noite Deus deseja defender a sua causa, querido. Trazer descanso sobre você. Eclesiastes 11:10 diz, afaste do coração a ansiedade. 2 João, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, arrependa e creia hoje, porque a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade, em amor. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, qual é o tipo de ansiedade que você luta sobre o seu coração?
Se nós pudermos criar categorias de ansiedade, que aqui existem pessoas ansiosas pelo trabalho, aqui existem pessoas ansiosas para um dia casar, existem pessoas ansiosas para ter um melhor salário, existem pessoas ansiosas talvez para ter uma cura, existem pessoas ansiosas porque de repente você simplesmente se deixou ser ansioso e agora está tudo bagunçado. Talvez você não tenha um quarto de bagunça, você tem uma fazenda bagunçada na sua mente. Você tem milhares e milhares de hectares aí bagunçados. O que você precisa colocar hoje diante de Deus? Qual é o problema que você luta hoje, que você pode colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero trocar essa ansiedade do meu coração por uma paz ao qual eu não estou vivendo. Eu quero trocar essa dor e essa luta que eu tenho de duvidar, de me tornar incrédulo, de entrar em desespero, de comprar remédios, de me afundar em pesquisas de como vencer esse desespero da minha mente, mas eu quero trocar tudo isso colocando e depositando a minha ansiedade no Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando de mim e que esse quarto dessa bagunça pode ser arrumado pela Tua presença, pela Tua paz, pelo toque divino de Jesus. O que você precisa hoje? Qual é a sua luta hoje? Por onde você vai começar a limpar o seu quarto, esse quartinho da bagunça? É a sua família? É o seu trabalho? É a sua empresa? É o seu CR Casa? É a sua liderança? É os seus filhos? É o seu desespero como mãe? É o seu desespero como pai? É o medo de ficar sozinho? É o medo de não passar em um concurso, de não ser aprovado numa faculdade? É o medo de perder amizades? É o medo de não estar presente diante de Deus? É o medo do pecado? É o medo da sua salvação se esvaziar e ir embora? É o medo do descontentamento? Isso te gerou ansiedade? Talvez você se sente incompleto nessa noite. Você é alguém que fala: Mateus, eu não me sinto completo. Parece que as coisas não estão acontecendo. Eu quero convidar você nessa noite a visualizar o que já aconteceu, o que Deus já fez, o que Ele continua fazendo. Nós falamos esses dias atrás sobre Maria e Marta. Às vezes nós ainda estamos relutando como Martas, estamos desesperados nos nossos afazeres, mas Jesus está ali. Jesus está ali, Ele está tocando, Ele está falando, Ele está cuidando. Esses dias atrás eu estava sentado lá na obra, sozinho, e na parte da tarde, e eu comecei a chorar ali, orar, e olhando, vendo as coisas, falando: poxa, parece que não termina essa obra, quanto tempo já, meu Deus. E aí eu fui fazer um cálculo da obra, tinha passado só 1 mês e pouco. Eu falei: aonde eu achei na minha cabeça que eu ia conseguir resolver tudo isso aqui em 2 semanas, né? E aí eu orando ali, chorando, falando: nossa, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? O que a gente tem que fazer? Vamos pensar nos planos. E comecei a querer anotar algumas coisas e tal. E aí Deus pegou e falou assim: volta lá. Volta lá na palavra. E é interessante que meu filho, ele gosta de ficar assistindo o canal do YouTube da igreja. Sim, para a glória de Deus, eu tenho um filho crente. Essa história de que pastores vão ter filhos desviados, essa é uma mentira. Pastores vão ter filhos pastores que vão continuar pregando o evangelho. A próxima geração vai vir dos nossos filhos. Pastores, saibam disso. Seus filhos são bênção e herança de Deus. Nós vamos pregar o evangelho, mas nossos filhos vão continuar fazendo isso aqui. Eles vão continuar pregando o evangelho. Se você é líder aqui, seus filhos vão continuar pregando o evangelho. Você não é pastor ainda, mas vocês vão ser pastores. Liderança que vem só para ser líder de departamentinho não funciona. Tem que pastorear, cuidar de gente.
Meu filho estava lá assistindo o canal do YouTube lá e tal, e ele gosta de ir toda vez no vídeo da Páscoa. Acho que é um dos únicos que fica o louvor ali. E ele gosta de assistir tudo aquilo. E aí ele fica assistindo, vendo detalhes. Esses dias ele viu uma careta sua, Pop, que você fez uma careta na hora da bateria aí. Ele falou, venha ver que engraçado, olha o Pop. Eu falei, poxa, eu não tinha percebido isso, estava atento ao que estava fazendo. E aí ele vai contando detalhes. E aí eu falei, não, fica tranquilo, o Pop ele faz as caretinhas dele lá, mas ele está adorando, é normal. E aí, eu me lembrei, ele mostrou uma parte, assim, ele mostrando para mim, e eu me lembro que naquele dia eu fiz uma oração. E parece que todo dia ele coloca isso para eu lembrar. Deus usa a vida dele, e bem naquele dia da Páscoa, você pode assistir depois, eu me lembro que eu fiz uma oração, eu estava exatamente aqui, e foi uma direção de Deus sobre, ore sobre o novo local, mas ore como igreja agora, como uma igreja pedindo esse novo local. E eu falei, só pode ser da minha cabeça. E Deus falou, ore e descanse. E eu orei que se Deus tinha um novo local, porque a igreja estava pequena e tal, que assim ele fizesse a vontade dele. E em um mês depois, nós estávamos apresentando a chave aqui, dizendo que nós estávamos com um novo local. Uma proposta que, quando eu falo para as pessoas falam assim, como que você conseguiu? Você fez alguma coisa? Eu falei, não fiz nada, só fiz a proposta. Ah, não, mas teve alguma coisa aí. Tem gente que acha que é mutreta, fala, viu, tem alguma coisa errada aí. Eu falo, não tem nada de errado, irmão. Tem Deus. A gente orou, pediu, eu falei que eu ia fazer uma proposta só. E o pior de tudo é que já tinha tudo isso anotado ainda. Já estava tudo, pior não, o melhor de tudo, já estava tudo anotado e comprovado. Então, assim, Deus já sabia de tudo, todos os detalhes. E eu me lembrei, nesse mesmo dia que eu estava orando ali, desesperado e tal, Deus fez voltar esse pensamento. Por que você está desesperado? Eu que dei. O maior interessado naquela obra é Deus. É Deus que vai acrescentar pessoas ali. E vai ter gente, irmão. Vai ter gente. Quando eu entro naquele lugar, eu entro e me emociono, e eu começo a orar dentro daquelas salas, e eu começo a orar, porque eu sei que vai aparecer gente que a gente não conhece, vai aparecer os seus familiares. Deus vai levar pessoas através da sua vida. O nosso desespero de cadeiras aqui vai triplicar. Pode se preparar, diáconos. Vocês vão emagrecer lá, filho. Vocês vão ter que correr. Vai ter que correr para tudo quanto é lado. Vai chegar gente. E não é o Mateus que está falando, é porque Deus já colocou isso para nós. Por que ficar desesperado com algumas situações? Agora pergunto eu para você, por que você está desesperado com a sua vida, se Ele está cuidando de tudo? Você comeu hoje, você tem tudo, você está com um vestido aqui, você está abençoando outras pessoas, você está servindo, você está conseguindo através da sua vida abençoar famílias. Por que estamos desesperados? Ah, Mateus, mas é que amanhã a minha empresa, é porque no trabalho e tal. Tá, se der algum problema, Deus pode reverter no dia seguinte. E se Ele não quiser reverter, Ele te tira daquele lugar e põe em outro. E se Ele quiser fazer você passar um período de uma maré um pouquinho mais difícil aí, Ele vai fazer para moldar você, moldar a minha vida. Deus está trabalhando em nós. Pergunta que eu faço para você, o que você precisa fazer hoje diante de Deus? Visitando agora o seu quarto da bagunça, o que você precisa colocar diante dele? E eu fecho com uma frase de Mark Twain que diz: sou um homem velho, conheci muitos problemas, mas a maior parte deles nunca aconteceu. Sou um homem velho, conheci muitos problemas, mas a maior parte deles nunca aconteceu. Será que hoje nós não estamos vivendo e lutando contra problemas ao qual nem são existentes na nossa vida? Não estamos desesperados por coisas ao qual não aconteceram? Ah, mas eu estou preocupado porque se aquele cliente não me pagar, eu não sei o que vai acontecer. Mas ele falou que não vai pagar? Você está desesperado? Não era Deus que tinha dado a empresa um dia para você? Não foi Deus que um dia confirmou para você? Por que agora você está tomando a frente? Por que agora você está desesperado? Ah, eu não sei o que vai acontecer com a minha família se a gente continuar assim. Peraí, não foi Deus que um dia uniu a sua família, uniu o seu lar?
Não foi Deus que um dia, diante de uma celebração, selou com a mão dele poderosa e ele disse que estava cuidando? Ah, Mateus, mas o meu casamento, eu não sei o que vai acontecer. Peraí, não foi Deus que falou que um dia você ia viver essa experiência? A festa vai ser preparada, irmão. Vai ter noivas, vai ter festa, vai ter docinho, vocês vão entrar tudo bonito, o noivo vai chegar no horário também, os convidados vão, vocês vão ganhar presente. Acontece isso com todos. Estou falando isso porque tem vários aqui que vão casar aqui, está uma festa agora de casamento. Descanse o coração. Deus vai enviar pessoas, familiares, pessoas para abençoar. O casamento é a bênção de Deus. E Deus acrescenta, filho. Nessa hora surge aqueles tio que mora uns 500 quilômetros para mandar geladeira, filho. Recebe isso, filho. Deus usa. Sabe aqueles tio que não vem uma festa, eles ajudam a pagar nessa hora. Vai acontecer, descanse o coração. Mateus, e a igreja? A igreja vai acontecer. Pode ter certeza, a gente orou, em um mês a gente estava pegando a chave. Eu creio que a gente, a partir de hoje, aqui, pode ter certeza, em um mês e pouco, a gente está no novo local. Porque Deus vai nos conduzir a isso. Foi Ele que deu a palavra e Ele vai cumprir. O que você precisa fazer sobre a sua vida agora? Agora é sobre você. Feche seus olhos. Quais são os problemas que talvez nunca aconteceram, que você está aí relutando na sua mente? Eu convido você agora, nesse momento, a fazer a sua oração diante de Deus, e você colocar a sua ansiedade diante dele, e colocar todo esse desespero diante dele, porque ele está cuidando de você. Esse Deus, ele te ama, esse Deus, ele guarda você, e nós vamos passar todas as lutas que precisarmos passar, com ele cuidando de nós. E se Deus prometeu algo sobre a sua vida que ainda não está realizado, Ele vai cumprir. Porque Ele não é como um ser humano que fala e não cumpre. Ele é o Deus Todo-Poderoso e a palavra dEle não volta atrás. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua enfermidade, sobre os seus sonhos, os seus projetos, se Deus foi o autor dessa palavra, se foi Ele que liberou, isso vai acontecer. Não se desespere. Você não pode soltar a âncora e velejar ao mesmo tempo. Eu convido você nesse momento, de olhos fechados, orando, a dizer: Senhor, guia a minha vida. Guia a minha vida, controla os meus pensamentos, tira de mim essa ansiedade, reduz em mim todo medo, toda insegurança, tira de mim isso. Me ajuda a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor de forma prática. De eu poder acordar numa segunda-feira e não questionar que a segunda-feira chegou, mas poder glorificar o Teu nome, porque o Senhor me deu condição, qualidade de vida, saúde, para poder em mais um dia ser usado pelo Senhor, para poder abençoar outras pessoas. Se a segunda-feira é um dia de pessoas com rostos fechados, então a segunda-feira para mim será um dia de sorrir e se alegrar, porque eu confio no Senhor e a alegria do Senhor é a minha força. É a força que eu utilizarei para caminhar todos os dias da minha vida. Eu não vou ter medo, eu não vou ficar desesperado, porque eu sei que o Senhor está comigo, nos dias bons, nos dias maus. E é o Senhor que luta por mim, é o Senhor que cuida de mim, o Senhor que cuida dos detalhes. E eu convido você, enquanto nós oramos, nós cantarmos que Ele é o nosso Senhor, refúgio em meio às tribulações, refúgio em meio à ansiedade que assola a nossa alma, refúgio no meio dos gritos emocionais que nós vivemos todos os dias, refúgio nos dias que nós começamos a dizer que temos vontade de sumir. E o meu convite nesse momento, que realmente você suma, mas que você suma para a presença dEle, que você suma dos gritos e dos ecos desse mundo, mas que você se encontre na presença dEle, abraçado por Ele, que eu tenho certeza que no momento que se você se colocar diante dEle, você vai ouvir o Pai dizendo: calma, calma, pare de gritar, pare de chorar, eu estou aqui, eu estou cuidando de você, vem até o meu colo, vem até os meus braços, eu estou cuidando de você, da sua casa, de tudo aquilo que você está gritando hoje, eu estou cuidando de você. O que você precisa tirar desse quarto da bagunça? Ore agora nesse momento, enquanto nós cantamos.
em nome de Jesus. Amém. Amém.